Mística Cidade de Deus de Santa Maria de Ágreda. Capítulo 5. Inteligências que me deu o Altíssimo sobre a Sagrada Escritura, em confirmação do capítulo anterior. Capítulo 8 dos Provérbios. Ainda que seja pó e cinza, falarei, Senhor, a tua grande majestade, pois és o Deus das misericórdias. Suplicarei a tua incompreensível grandeza, que olhes de teu altíssimo trono a esta vilíssima e inútil criatura, e me sejas propício, continuando com a tua luz a iluminar meu entendimento. Fala, Senhor, que tua serva ouve. Falou então o Altíssimo, emendador dos sábios, e remeteu-me ao capítulo 8 dos Provérbios, dando-me inteligência do mistério nele contido. Primeiro foi-me declarada a letra, simplesmente como segue. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada, ainda não havia os abismos, e eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda não se tinham assentado os montes sobre sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando por uma lei inviolável encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava lá no alto a região etérea e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar ao seu termo e punha lei às águas, para que não passassem os seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava, brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Conforme Provérbios 8, 22, 30. Cristo e Maria pertencem só a Deus. Até aqui o trecho dos Provérbios cuja inteligência é recebida do Altíssimo. Primeiro entendi que trata das ideias ou decretos que Deus formou em sua mente divina antes de criar o mundo. Em sentido literal, fala da pessoa do Verbo humanado e também de sua Mãe Santíssima. No místico, refere-se aos santos anjos e profetas, porque antes de fazer decreto e formar ideias para criar o resto das criaturas materiais, teve-as para decretar a humanidade santíssima de Cristo e de sua Mãe Puríssima. Isso significam as primeiras palavras que seguem. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Em Deus não houve caminhos, nem deles necessitava a divindade. Abriu-os para nós, criaturas capazes de seu conhecimento, a fim de irmos até Ele, para o conhecer e possuir. Neste princípio, antes de idear qualquer outra coisa, e quando queria fazer sendas e abrir caminhos em sua mente divina para comunicar sua divindade, decretou criar primeiro a humanidade do Verbo, que seria o caminho por onde as demais iriam ao Pai. Junto a este decreto esteve o da criação de sua Mãe Santíssima. Por ela, sua divindade viria ao mundo, e dela nasceria Deus e homem. Por isto diz, Deus me possuiu. Possuiu a ambos, ao Filho quanto à divindade, porque era possessão e tesouro do Pai, sem dele se poder separar. Visto serem com o Espírito Santo uma única substância e divindade, possuiu-o também quanto à humanidade, pela plenitude da graça e glória que lhe daria, desde a criação e união hipostática. Este decreto e possessão seria executado por meio da Mãe, que conceberia e daria à luz ao Verbo feito homem, pois não determinou criá-lo do nada, nem de outra matéria seu corpo e alma. Em consequência, seria possuidor daquela que lhe daria forma humana. Assim possuiu-a e adjudicou-a para si naquele mesmo instante, querendo eficazmente que, quanto à graça, em nenhum tempo nem momento tivesse direito e parte nela nem a linhagem humana nem qualquer outra. Reservou esta propriedade somente para si. Foi tão unicamente sua como devia sê-lo, para lhe dar forma humana de sua própria substância. Somente ela chamá-lo-ia filho, somente ele chamá-lo-ia mãe, e mãe digna de ter a Deus por filho.
quando ele se fizesse homem, como em dignidade isto precedia toda a criação. Assim também precedeu na vontade em mente do Supremo Criador. Por isto diz, Cristo e Maria precederam toda a criação. Desde a eternidade foi constituída e das coisas antigas. Nesta eternidade de Deus, que nós agora concebemos, imaginando o tempo interminável, quais eram as coisas antigas, se nada havia sido criado? Claro, está que a Escritura se refere às 3 pessoas divinas, únicas coisas antigas, pois tudo o mais que tem princípio é novo. Desde a divindade sem princípio da indivídua trindade, houve aquela ordenação, precedida apenas do antigo incriado. Antes de ser imaginada a futura criação, entre 2 extremos houve um meio da união hipostática que se realizaria através do Verbo encarnando-se na Virgem Santíssima. A encarnação e Maria foram ordenados imediatamente depois de Deus, antes de qualquer outra criatura. Foi esta a mais estupenda ordenação que jamais se fez ou se fará. A primeira e mais admirável imagem da mente divina, depois da geração eterna, foi a de Cristo e logo em seguida a de sua mãe. Cristo e Maria, princípio das obras de Deus. Que ordem em Deus pode ser esta? Se nele a ordem é estar tudo junto, sem ser necessário que as coisas se sucedam entre si, nem para uma se aperfeiçoar aguardar a perfeição da outra. Tudo estava e estará sempre ordenadíssimo em sua eterna natureza. O que ordenou foi que a pessoa do Filho se humanasse, e desta humanidade divinificada, deificada, começasse a ordem da vontade divina, na execução de seus decretos. Muito importante reler. O que ordenou foi que a pessoa do Filho se humanasse, e desta humanidade deificada, que quer dizer divinificada, deificada e divinificada, a mesma coisa, divinizada, né? Começasse a ordem da vontade divina na execução de seus decretos. O Filho de Deus seria cabeça e protótipo, modelo de todos os demais homens e criaturas, a quem todos se referissem e subordinassem. Esta era a melhor ordem e disposição da harmonia das criaturas, haver um ser que fosse o primeiro e superior, e a partir dele se ordenasse toda a natureza, em particular a dos homens. Entre estes, a primeira era a mãe do homem-deus, suprema, pura criatura, a mais próxima de Cristo e por ele da divindade. Por esta ordem foram orientados os canais da fonte cristalina. Do trono da divina natureza correm para a humanidade do Verbo e em seguida para sua Mãe Santíssima, no grau e modo possível, a pura criatura e conveniente a criatura mãe do Criador. O conveniente era que nela se estreassem todos os divinos atributos, sem lhe ser negado nenhum, e na medida de sua capacidade. Seria inferior somente a Cristo, e superior em incomparáveis graus de graça a todo o resto dos homens e mulheres. Esta foi a ordem tão bem disposta pela sabedoria, tudo começar por Cristo e sua mãe, acrescenta o texto, Maria na mente divina. Antes que a terra fosse criada e que existissem os abismos, eu já estava concebida. Esta terra foi a do primeiro Adão. Antes que sua formação fosse decretada na mente divina e que existisse um abismo das ideias ad extra, já estavam Cristo e sua mãe ideados e formados na mente divina. Chamam-se abismos porque entre o ser de Deus incriado e das criaturas criadas a distância é infinita. Esta distância, a nosso modo de entender, surgiu quando as criaturas foram ideadas e formadas, e então apareceram também aqueles abismos de distância imensa. Antes de tudo isso, já estava concebido o Verbo, não somente pela eterna geração do Pai, como também por estar decretada e concebida na mente divina a sua geração temporal de mãe virgem e cheia de graça. Sem mãe e tal mãe, esta geração temporal não poderia ser determinada com eficaz decreto.
Ali, portanto, naquela imensidade beatífica, foi concebida Maria Santíssima. Sua memória eterna foi gravada no peito divino, para jamais se apagar por todos os séculos e eternidades. O Supremo Artífice imprimiu-a em sua própria mente, e seu amor dela tomou posse no incomparável amplexo. Deus antes de se comunicar. Ainda não haviam brotado as fontes das águas. Ainda não haviam saído de sua origem e princípio as imagens ou ideias das criaturas. Ainda não começara a jorrar pelos canais da bondade e misericórdia as fontes da divindade, para a vontade divina operar a criação universal e comunicar seus atributos e perfeições. Em relação ao restante do universo, ainda estavam as águas e mananciais represados e detidos no imenso pélago da divindade. Em seu ser ainda não havia fontes nem correntes para se comunicar, e antes de serem dirigidas aos homens, já estavam orientadas para a humanidade santíssima de Cristo e sua Virgem Mãe. E assim acrescenta: Cristo e Maria antes de todos os anjos e santos. Nem os montes se tinham assentado sobre sua pesada massa. Deus não havia ainda decretado a criação dos altos montes dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e demais santos de maior perfeição. O decreto de tão grande resolução não se havia assentado com seu grave peso e equidade. No forte e suave modo que Deus emprega para realizar seus desígnios e grandes obras. Não somente era nascida antes dos montes os grandes santos, mas também antes dos outeiros, as ordens dos santos anjos. Precedia-os na mente divina a humanidade santíssima unida hipostaticamente ao Verbo divino e à mãe que a engendrou. Filho e mãe existiram antes de todas as hierarquias angélicas. Se Davi disse no Salmo 8, Senhor, quem é o homem, ou filho do homem, para dele te lembrares e o visitares? Fizeste-o pouco menor que os anjos, e etc. Deve-se entender que existe um homem que é Deus também, acima de todos os homens, e anjos que lhe são inferiores e servos. Por ser Deus, é um homem superno, e como tal, existiu primeiro de todos na mente e vontade humana. Inseparavelmente unida a ele, também existiu naquele mesmo princípio uma mulher, a Virgem Puríssima, sua mãe, superior a todas as criaturas e delas, rainha. Se o homem continua o mesmo salmo, foi coroado de honra e glória, e constituído sobre todas as obras da mão do Senhor. Deveu ao homem Deus sua cabeça, que mereceu esta coroa, tanto para aqueles como para os anjos. Se o Salmo coloca o homem abaixo dos anjos, também acrescenta que ele foi posto acima de todas as obras de Deus. Assim, Davi tudo incluiu no dizer que os homens foram feitos pouco menores que os anjos, ainda que inferiores pela natureza. Um dentre eles, Cristo, é homem superior e constituído sobre os mesmos anjos. Esta superioridade provinha do ser da graça, não apenas da sua divindade, mas também de sua humanidade, por causa da graça que a união hipostática nela derramou, e que em seguida redundou em sua Mãe Santíssima. Além de tudo isso, também alguns santos da natureza humana, por graça do mesmo Senhor humanado, podem alcançar grau e posição superior aos dos anjos. Cristo e Maria idealizados por Deus. Fui engendrada ou nascida, o que significa mais que concebida. Ser concebida refere-se ao divino entendimento da Beatíssima Trindade ao idear, e como que refletir sobre as conveniências da encarnação. Ser nascida refere-se à sua vontade, que determinou no divino consistório a realização desta obra, executando, por assim dizer, em si mesma esta maravilha da união hipostática e da pessoa de Maria Santíssima. Por isto, neste capítulo, diz primeiro que foi concebida e depois engendrada e nascida, porque antes foi ideada e depois em seguida decretada. Cristo e Maria precedem qualquer previsão do pecado. Antes que a terra fosse criada, os rios e os eixos do mundo. Neste trecho, fala-se sobre duas terras. A primeira terra,
era a do campo damasceno, onde o homem foi criado. A segunda terra era o paraíso terreal, onde logo depois foi colocado. Antes de formar esta segunda terra, onde o homem pecou, foi determinada a criação da humanidade do Verbo e a matéria da qual se formaria a Virgem. Deus queria preservá-la antecipadamente, para não ter parte no pecado, nem a ele ficar sujeita. Os rios e os eixos do orbe são a igreja militante, e os tesouros de graças e dons que impetuosamente dimanariam do manancial da divindade seriam para todos em geral e mais eficazes para os santos escolhidos, que semelhantes a eixos movem-se em Deus, presos ao seu querer pelas virtudes da fé, esperança e caridade, vivendo entre os homens, sem se afastar dos eixos em que se apoiam, se sustentam e se governam, caminhando para o sumo bem e último fim. São também significados aqui os sacramentos e a estrutura da igreja, sua proteção, firmeza invencível, formosura e santidade sem mancha nem ruga. Tudo isso está figurado naquele orbe e correntes de graças. Antes que o Altíssimo preparasse e ordenasse este orbe e corpo místico de quem Cristo, nosso bem, seria a cabeça, decretou a união do Verbo à natureza humana e a criação de sua mãe, por cujo meio e cooperação realizaria estas maravilhas no mundo. Cristo e Maria, causas da glória. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando preparava o céu e recompensa que aos justos filhos desta igreja daria depois de seu desterro, ali estava a humanidade unida ao Verbo, merecendo-lhes a graça como cabeça, e com ele sua Mãe Santíssima, porque para eles fora preparada a glória. Dela receberiam a principal medida e em seguida seria para os demais santos. Encarnação e Eucaristia. Quando com lei inviolável cercava os abismos dentro de seus limites, determinava cercar os abismos de sua divindade na pessoa do Filho, com lei certa e limites, de modo que nenhum vivente pudesse vê-lo nem contê-lo. Traçava o círculo e circunferência, onde ninguém nem pôde entrar, senão o Verbo, que a si unicamente pôde compreender para se apequenar, encerrando a divindade na humanidade. Depois enclausurando a divindade e a humanidade no seio da Maria Virgem e no peito mesquinho do homem pecador e mortal pela minúscula porção das espécies eucarísticas de pão e vinho. Tudo isto significava aqueles abismos, circunferências, limites e lei que chama certa pelo muito que significam e pela certeza do que parecia impossível, que a divindade se sujeitasse a leis e se encerrasse em determinados limites. Tornou possível a sabedoria e poder do Senhor, escondendo-se em coisa finita. Cristo e Maria, fontes da graça. Quando firmava os céus no alto e equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar ao seu termo e punha lei às águas, para que não passassem de seus limites. Aos justos chama céus, pela habitação que Deus neles estabelece mediante a graça. Por ela, dá-lhes estabilidade e firmeza. Eleva-os espiritualmente acima da terra, ainda enquanto são viadoras, conforme a capacidade de cada um. Depois, na Jerusalém celestial, lhes dará lugar e recompensa segundo os seus merecimentos. Para eles, pesa e divide as fontes das águas, distribuindo a cada qual com justiça e medida os dons da graça e da glória, as virtudes, auxílios e perfeições de acordo com os desígnios de sua divina sabedoria. Ao ser determinada essa divisão de águas, decretou-se dar à humanidade unida ao Verbo todo o mar de dons e graças que da divindade lhe redundava, como unigênito do Pai, ainda que tudo aí era infinito, pois a este mar o termo de sua humanidade, onde habita a plenitude da divindade. Por aquele termo esteve ela encoberta 33 anos, a fim de poder habitar com os homens, e não suceder a todos o mesmo que aconteceu aos 3 apóstolos no Tabor. No mesmo instante em que todo esse mar e fonte de graças tocaram em Cristo Senhor nosso, como imediato à divindade, transbordaram em sua Mãe Santíssima como imediata ao seu Filho.
unigênito, sem mãe e tal mãe. Não se disporiam com ordem e suma perfeição os dons de seu Filho. Faltaria este fundamento para a admirável harmonia da estrutura celestial e espiritual, e a distribuição das graças à Igreja militante e triunfante. Tudo isto foi feito para o Verbo e sua mãe. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas. As obras ad extra são comuns às três divinas pessoas, que são um só Deus, uma só sabedoria e poder. Era, pois, necessário e inexcusável que o Verbo pelo qual, segundo a divindade, foram feitas todas as coisas, estivesse com o Pai para fazê-las. Entretanto, aqui diz mais, porque também o Verbo manado e sua Mãe Santíssima estavam já presentes na divina vontade, assim como pelo Verbo, enquanto Deus, foram feitas todas as coisas, assim também para ele, em primeiro lugar, como para o mais nobre e digníssimo fim, foram criados os fundamentos da terra e tudo quanto nela se contém, e por isso disse: as alegrias do Verbo. Em cada dia me deleitava, brincando em sua presença em todo o tempo, brincando sobre o globo da terra. Alegrava-se o Verbo manado todos os dias, porque conheceu todos os séculos de existência dos mortais, que comparados à eternidade não são mais que um breve dia. Alegrava-se porque a sequência da criação teria fim, e terminado o último dia, os homens gozariam com toda a perfeição da graça e coroa da glória. Deleitava-se como a contar os dias até aquele em que desceria a terra e vestiria a carne humana. Conhecia que os pensamentos e obras dos homens terrenos são como brinquedo, engano e ilusão. Via os justos que, apesar de fracos e limitados, eram aptos para que a eles fossem comunicadas e manifestas sua glória e perfeições. Via seu ser imutável e a pequenez dos homens, e como havia de se tornar semelhante a eles. Deleitava-se em suas próprias obras, particularmente nas que dispunha para sua Mãe Santíssima, de quem lhe era tão agradável formar a forma humana, fazendo-a digna de obra tão admirável. Estes eram os dias em que se deleitava o Verbo manado, e porque, ao conceber e idear todas estas obras, e ao decreto eficaz da divina vontade, seguia-se a execução, e acrescentou o Verbo divino, o deleitar de servir. E minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Meu deleite é trabalhar por eles e beneficiá-los. Minha alegria é morrer por eles. Meu contentamento, ser seu mestre e redentor. Minhas delícias, elevar do pó o pobre e unir-me com o humilde. Abaixando para isto minha divindade, cobrindo-a e escondendo-a sob a natureza humana. Diminuir-se e humilhar-se, suspender a glória de seu corpo, fazendo-se passível, para lhes merecer a amizade de seu Pai, sendo mediador entre sua justíssima indignação e a malícia dos homens, ser modelo e chefe, a quem possam imitar e seguir. São estas as delícias do Verbo eterno humanado. Inconsciência humana. Ó bondade incompreensível e eterna, quão admirada e suspensa fico vendo a imensidade de vosso ser imutável, comparado com a pequenez do homem, e entre extremos tão distantes, o vosso infinito amor pela criatura não só pequena, mas ainda ingrata. Em que objeto tão baixo viu ponde, Senhor, vossos olhos, e em que objeto tão nobre podia e devia o homem pôr os olhos e os afetos, conhecendo tão grande mistério. Suspensa pela admiração e ternura de meu coração, lamento-me da infelicidade, trevas e cegueira dos mortais. Não se dispõe para saber quão de longe como estáste, Senhor, e conhecê-los e preparar-lhes a verdadeira felicidade com tal cuidado e amor, como se a vossa consistisse na deles. Onisciência divina. Ab initio, o Senhor teve presentes em sua mente as criaturas e a disposição em que seriam criadas. Contou-as e pesou-as com sua equidade e retidão. Como está escrito na sabedoria, conheceu a ordem do universo antes de o criar, o princípio, meio e fim dos tempos, suas mudanças, cursos dos anos, disposição das estrelas, energia dos elementos, natureza dos animais, ira das feras, força dos ventos, diferença das plantas, propriedade das raízes, pensamentos dos homens. Tudo pesou e contou, e não somente isto, que literalmente se entende das criaturas materiais e racionais, mas ainda todas as outras que misticamente são por elas representadas.
às quais não me refiro agora por não pertencer ao meu assunto.